Bem, voltamos então, vamos agora apresentar o primeiro painel deste último dia de atividades do ENAEX 2023. O tema deste painel é como reduzir o custo da logística de transporte e elevar a competitividade do comércio exterior. Eu convido ao palco Jovelino Pires, coordenador da Câmara de Logística Integrada da AEB. Vamos recebê-lo. Mônica, do lado. Bem, convido agora, como moderadora, a Mônica Romero Marinho, conselheira técnica da AEB. Debatedores, Cláudio Loureiro de Souza, diretor executivo do Centronave, Centro Nacional de Navegação Transatlântica. Carlos Eduardo Colares Portela, conselheiro da AEB. E Marília Gabriela Luz, gerente corporativo de exportação do Departamento de Gestão de Produtos Internacionais da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Bom, eu vou passar a palavra, então, para o Jovelino. Jovelino, é com você. Está ligado o microfone? Tá, fala. Está ligado. Beleza. Peço desculpas de estar sentado, mas como carioca que sou, flamenguista, né, e casado, a mulher dá um pontapé na gente que é fluminense, e depois eu tenho que dar desculpa para vocês todos. Ah, não, foi isso aí, foi um tombo que eu levei. Bom, o importante é que nesses muitos e muitos anos de luta, de vivência, de transparência, nós estamos vencendo. Os colegas empresários, todos vocês, são vencedores. O Brasil, o meu presidente José Augusto informou no meu ouvido que possivelmente nós vamos passar do saldo de 90 bilhões de dólares da balança comercial. Quer dizer, vai ficar no país 90 bilhões de dólares do comércio exterior. É isso que vocês fizeram. Parabéns para vocês que estão aí sentados, cada um com a sua memória, cada um fazendo um esforço, cada um levando o tombo, né? Às vezes não precisa ser flamenguista para levar também, e certeza de que vocês estão fazendo o papel de vocês. Eu gostaria de fazer um pequeno comentário para vocês entenderem o seguinte. Quando é que você acha que você começou a trabalhar junto? Nós fizemos dentro da AEB, Associação de Comércio Exterior do Brasil, nós fizemos um convênio, um protocolo de ação com o governo. O governo procurou a gente, esteve conversando conosco e disse, olha, é possível fazer uma Câmara de Logística integrada com o governo para a gente fazer sucesso, melhorar as condições. Como? Buscando informações do transporte aéreo, do transporte marítimo, da produção, do armazenamento, da chegada e saída de navio, da formação do produto em cada lugar do Brasil. Hoje nós somos praticamente alimentadores de quase metade do mundo. Não é isso, meu presidente? Quase metade do mundo come alguma coisa que vocês plantaram. Não é bacana isso?
Pois é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo a construção do nosso país, nós estamos considerando a hipótese melhor de fazer cada vez melhor, e o que a gente pode sempre melhorar? É isso que eu vou passar, e vou pedir também à professora Mônica Romero, professora de tantos anos de curso superior, ensinando, né? Eu também tive um pouquinho de 49 anos só como professor. Quase aprendi com alguma coisa. Mas eu conto com a inteligência de vocês para acrescentarem sempre na memória e na lembrança e no coração o que vocês podem fazer para melhorar ainda mais o nosso país. Mônica, por favor. Obrigada. Devolve meus papéis. Bom dia a todos. Eu estou tendo a honra de moderar esse painel com pessoas tão ilustres numa área tão necessária do país, que é a logística. Nós somos meio continente, e nós precisamos exportar do Amazonas ao Rio Grande do Sul tudo que tiver no caminho. Então, nós precisamos de logística, e logística de realmente primeira qualidade. Esse painel, comandado pelo professor Juvelino, como ele colocou, ele tem como origem, inclusive, uma colocação importante que, há 20 anos atrás, ele esqueceu de dizer que a Câmara de Logística tem mais de 20 anos, quando logística era visto muito longe, né, do exportador. E a AEB abraçou isso, junto com a Camex, na época, dizer, não, o exportador precisa saber aonde está indo o custo dele. Isso é extremamente importante. E quem vai nos explicar tudo isso são as pessoas que estão no dia a dia do comércio exterior. Eu gostaria, primeiro, de passar a palavra ao senhor Cláudio Loureiros de Souza, diretor executivo da Centronave, Centro Nacional de Navegação Transatlântica. É o homem dos grandes navios. Por favor, Cláudio, obrigada. Posso falar dali? Pode. Pode falar dali. Ótimo. Pode colocar a apresentação, por favor? Bom, eu preparei uma apresentação aqui para vocês, a mais resumida possível, para tocar num dos pontos fundamentais que afeta a produtividade e competitividade da nossa economia no comércio exterior. E isso, obviamente, eu só posso falar daquilo que nos afeta diretamente, ou seja, a atividade de navegação. Há 500 outros aspectos relacionados à competitividade de exportação, mas eu vou me concentrar na questão naval, que acho que é para isso que eu fui chamado, né? Não para falar de outros aspectos. O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é o estágio em que o Brasil está em termos de aproveitamento de capacidade de navios existentes. Hoje, no Brasil, nós estamos, eu diria, 15 anos ou 6 gerações de navios atrasado. Ou seja, a incapacidade da gente absorver navios de tamanho maior que hoje já navegam no mundo inteiro ou que estão prestes a entrar em operação. Então, hoje, e aí está marcado com aquela bolinha da bandeira do Brasil, nós utilizamos nos nossos trades de comércio exterior navios de até 11.500 TEUs, quando no mundo já existem navios de 24.000 TEUs. Pode haver a pergunta, mas seria necessário vir um navio de 24.000? Não. Mas nós estamos tentando já há algum tempo trazer o navio da classe seguinte, que é o navio de 13 a 14.000 TEUs, o famoso 366, e nós não conseguimos entrar nos portos brasileiros. O que eu vou mostrar para vocês são as consequências dessa falta de capacidade de absorver navio maior. Então, nós temos classes de navio, e essa contagem dos 15 anos, só chamando a atenção, vem a partir da classe dos 366, que começou a entrar em operação em 2008.
Ou seja, nós temos um potencial claro nos portos brasileiros de chegar até um navio de 16 mil TEUs. Pelas condições dos portos e pelas possibilidades de dragagem, pelas possibilidades de adaptação e pelas possibilidades de melhoria nos canais de acesso. Mas hoje nós estamos limitados ao 11,5. Essa limitação não é só no canal de acesso, é nos acessos terrestres e na capacidade interna em terra de armazenagem e de acostagem. Nos disseram, não, mas vocês podem trazer o navio de 366 porque nós já fizemos essa operação em Santos. Sim, mas para Porto. As catraias param de circular, só faz operação de diurna, 2 práticos, e as limitações estão listadas ali. 5 rebocadores, calado máximo de 14,20, que não aproveita o calado do navio. Ou seja, é possível colocar um ônibus no estacionamento do shopping? Mas eu tenho que parar o estacionamento todo, talvez suspender um pouquinho a altura do teto, tirar os sprinklers e coloco. Então, mas não é isso que nós pretendemos. O que nós pretendemos é uma operação normal para um navio de 366, que ele possa entrar e sair para explorar toda a sua capacidade. Então, o que nós podemos dizer como conclusão, é possível entrar com um navio de 366? Mas causa tanto tumulto que vira uma operação excepcional. E, se ele entra, ele pode não conseguir sair também, porque depende de maré. Então, nós temos hoje, nos portos brasileiros, e em Santos em particular, uma aberração chamada janela de maré, que é uma criação brasileira. Por quê? Porque o navio, às vezes, termina, está tudo pronto, documentação pronta, etc., carregado, tem que esperar 7 horas para a maré subir e o navio conseguir sair. Então, eu estou chamando a atenção disso para vocês, porque isso tem consequências no comércio exterior. E eu sou testemunha ocular, auditiva, principalmente, da época de pandemia, em que me foi cobrado capacidade de exportação, seja do agronegócio, seja da indústria. Durante a pandemia, houve muita restrição e diminuição do ciclo, da velocidade do comércio exterior, da navegação mundial, e isso geraria a necessidade de maior capacidade estática, e eu não conseguia fornecer. E uma das razões de eu não conseguir fornecer está na limitação física para os navios que já estavam operando. O que acontece hoje para o navio de 11.500 TEUs? Eu tenho uma capacidade de sair de um calado máximo de 16 metros, mas só posso sair com 14,5. Essa apresentação vai ser disponibilizada para todos, viu? Caso vocês se interessem pelo conteúdo. O que significa? Eu tenho um ônibus, como se fosse um ônibus circular, urbano, com a capacidade para 60 passageiros, mas que eu só consigo embarcar 50 ou 45. Então, eu não vou retroceder para um navio de classe menor. Eu tenho que resolver os problemas para que eu possa usar com toda a capacidade daquele ativo no qual eu investi tantos milhões de dólares. Então, é um assunto que não me interessa só o armador, que é um vício de raciocínio que nós temos, de que a questão de calado e profundidade é uma coisa que interessa ao armador. Não, interessa ao sistema. Interessa aos usuários, interessa aos portos, interessa aos terminais, interessa aos fabricantes de equipamento, interessa a todos que estão ligados nessa grande corrente que se chama comércio exterior e logística internacional. Agora, quem é que está na linha de frente disso? Sou eu. Eu é que tenho que dar as explicações. Na hora que o café pede mais 500 contêineres por semana, lá em Santos, porque está havendo uma demanda não sei o que, eu não estou conseguindo fornecer, aonde bate a reclamação? Em mim. Não bate na autoridade portuária, não bate na autoridade marítima, não bate na praticagem, não bate no Ministério da Infraestrutura dos Portos, bate em mim, que estou na linha de frente. Né? Então, nós precisamos encarar isso como um problema nacional e um problema sistêmico, não um problema de interesse só do armador. Então, na verdade, eu estou perdendo cerca de 150 centímetros por saída de navio. Isso anualizado dá perto de 1 milhão de toneladas por ano, 62 mil contêineres por ano, que eu deixo de carregar com equipamento que eu já tenho.
com equipamento que já vem aqui. Não é um equipamento futuro, um equipamento que eu posso vir trazer, mas é um equipamento que eu já tenho, que já vem aqui, com a mesma tripulação, com o mesmo gasto de combustível, com o mesmo tempo, eu poderia estar carregando mais. Em Santos, considerando serviços para a ASA, que é o meu caso 1 aqui, eu estou deixando de transportar 2.400 teus por semana para a Ásia, por falta de capacidade, do lado do acesso marítimo, não por falta de capacidade do navio que eu disponibilizo, que fique bem claro. Então, quem é que está perdendo com isso? Eu estou perdendo, eu estou deixando de gerar frete. Mas o exportador está perdendo também porque ele está deixando de vender. O país está perdendo porque está deixando de gerar divisas. Os terminais estão perdendo porque estão deixando de fazer movimentação. Então, é um conjunto nessa cadeia que experimenta perdas, e isso não tem muita visibilidade, por isso que eu escolhi esse tema para trazer aqui para o ENAEX. Os armadores, uma vez que, anualizando essa perda semanal para os serviços da Ásia, Europa e Mediterrâneo, isso significa, em Santos, deixar de movimentar 500 mil contêineres, por falta de capacidade, profundidade, por falta de água. São 500 mil contêineres por ano. Não é uma brincadeira, porque... Desculpa, esqueci de desligar. Então, eu tenho uma capacidade instalada que eu não consigo aproveitar. Então, esses 500 mil contêineres por ano, eu fiz uma conta de chegar, talvez vocês possam aperfeiçoar, significa uma perda de 20 bilhões de dólares de exportação, de movimentação de comércio exterior anual, por falta de capacidade. E não é que eu me recusei a botar um navio maior, não, eu botei um navio. Eu quero aumentar o tamanho do navio. Eu quero aumentar o tamanho do navio. Mas eu não posso, eu estou num navio de 11,5. Mas mesmo o navio de 11,5, eu não consigo aproveitar a capacidade que ele tem. Eu estou conseguindo aproveitar 14,5 dos 16 disponíveis. Isso para nós é uma coisa dramática, eu não encontro isso em nenhum país do mundo. Olha que os armadores que fazem parte do Centronave são os armadores de maior porte do mundo inteiro, os chamados armadores globais. A gente frequenta mais de 500 portos em todo o mundo, e não há esse tipo de restrição, né? A infraestrutura vem antes da demanda. E em todos os portos que estão sendo construídos e que estão em operação, eles já se prepararam. Roterdã tem um sistema permanente de dragagem. Em Santos não tem, que é o maior porto brasileiro, o maior porto da América Latina, e que responde por cerca de 40% da movimentação de contêineres do Brasil. Então, eu não tenho um sistema de dragagem que permita eu utilizar toda a capacidade de todos os equipamentos que estão à nossa disposição. E não estou falando só do navio, estou falando dos guindastes, postos Panamax, estou falando das áreas, eu estou falando da estrutura de transporte rodoviário, da estrutura de transporte ferroviário, por conta dessa limitação. E a gente tem que se lembrar que os portos brasileiros foram construídos num conceito que prevalecia 100 anos atrás, há um século atrás, em fundos de baía, fundos ou estuários ou rios, por conta de uma questão até geopolítica, de segurança no sentido lato, de acesso a forças inimigas ou qualquer nome que se queira dar, mas isso é um conceito já superado pela existência de mísseis e outros armamentos que permitem atingir alvos a quilômetros e quilômetros de distância. Então, enquanto que na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, era possível você pensar em deslocar estruturas industriais fora do alcance da artilharia naval, hoje isso já não faz mais sentido. Então, os portos foram construídos herdando conceitos de 5 séculos anteriores. As águas abrigadas, que a gente vê muito na literatura, vê muito na carta de Pero Vaz de Caminha,
Ou seja, o navio, depois de uma travessia complicada, tumultuada, com mares agitados, ele procura o quê? Águas abrigadas, águas calmas. Assim foram construídos os portos brasileiros. O porto tradicional aqui do Rio de Janeiro, ele teve que ser deslocado para outro ponto da Bahia, porque o calado virou de 7 metros. E você não podia aprofundar o calado de 7 metros, porque a estrutura do Pier Mauá não resistiria a um aprofundamento, ela desabaria. Ela foi feita com a profundidade em mente de aproximadamente 7 metros. Então, o resultado disso é o seguinte: eu tenho que cada vez mais migrar para outras áreas, mas hoje ainda eu continuo restrito às áreas chamadas abrigadas. Em Santos, o assoreamento, porque aquilo ali é um estuário, é de 1 metro por ano. 1 metro. E cada centímetro que eu perco de calado, eu deixo de carregar 112 toneladas. Num navio moderno desses. 112 toneladas, aproximadamente 8 a 10 contêineres. Centímetro. Se eu deixar isso passar de 1 metro, então, eu passo a ter que operar como hoje tem na chamada janela de maré. Então, eu tenho que estudar até que ponto eu posso aprofundar também o canal e que recursos que eu preciso para manter a profundidade de forma adequada. Porque pode ser que cheguemos a um ponto no futuro que diga o seguinte: não vale mais a pena investir em dragagem, nós temos que investir em um novo porto, seja no Rio de Janeiro, seja em Santos, seja onde for. Mas cadê o plano de médio e longo prazo? Os países europeus e os países asiáticos estão pensando 30 anos adiante. O Vietnã hoje está se tornando um dos principais hubs da Ásia. Vietnã. Eu não estou falando de um país com a capacidade de comércio exterior de uma China. Eu estou falando de um país visionário. Vocês podem até estranhar essa colocação, mas que hoje tem um dos terminais mais modernos de contêiner do mundo. Para não falar dos países do Oriente Médio, tipo Dubai. Se vocês forem a Dubai, o porto que existe lá hoje tem capacidade de movimentar 25 milhões de toneladas, 25 milhões de TEUs, que é aproximadamente o dobro do que o Brasil inteiro movimenta. Mesmo porque ele virou um entreposto. E tem mercadorias destinadas a Dubai, mas tem mercadorias que passam por Dubai. Mas, ao passar por Dubai, deixam riqueza. Deixam movimentação, deixam emprego, deixam uma opção de coisa. Então, falta uma visão. Na minha opinião, falta uma visão, que pode se transformar em política. Eu já vi isso, o ministro Márcio Forte falar tantas vezes dessas coisas. Mas a política vem de uma visão e a ação vem da política. Mas se você não tiver a visão e a compreensão do fenômeno, você não vai chegar naquilo que é a realização prática do que se precisa. Então, se eu estou perdendo 20 bilhões de dólares por ano por falta de capacidade, o que mais que eu estou perdendo, né? Eu estou perdendo competitividade, eu estou perdendo custo, né? Porque estou operando a um custo maior, porque os meus navios têm que esperar 9 horas para desatracar. Isso tem custo. O custo se espalha pela cadeia, mesmo que não apareçam de forma muito visível. E eu gostaria de chamar a atenção, para pular esse aqui, essa questão esse slide aqui trata de eficiência ambiental. Eu estou usando navios de uma geração que já não são mais os mais eficientes, mesmo em se tratando de consumo de combustível fóssil. Os navios que estão saindo hoje, 70% dos navios que estão saindo dos estaleiros hoje, 2024, 2023, 2024, 2025, 70% são acima dos 12.500 TEUs que eu não recebo, que eu já não recebo, e uma grande parte deles é movida a combustíveis alternativos, metanol, amônia, hidrogênio verde e outros. Eu vou receber esses navios? Não. Eu mal tenho capacidade aqui de abastecer o navio com combustível fóssil. Eu tenho problemas sérios de abastecimento de bunker em Santos, por exemplo, por incrível que pareça. Eu mal consigo abastecer pela Transpetro combustível fóssil, que dirá montar uma rede de abastecimento de combustíveis alternativos.
Então, a visão que eu tenho é de que cada vez nós estamos ficando mais defasados. Como diria Roberto Campos, saudoso Roberto Campos, no seu livro Lanterna de Popa, o Brasil não perde oportunidade de perder oportunidade, porque nós temos um mundo de questões a serem exploradas a nosso favor. Muita gente está vendo e está falando isso, é verdade, mas a gente tem que colocar isso chegando na ponta nos segmentos que interessam. Por exemplo, na navegação, a gente está vendo a coisa ficar cada vez mais para trás. Quando eu não consigo trazer um navio maior, para atender a mesma demanda lá do café, eu vou ter que trazer mais navios. Mais navios é um custo maior. Aí o frete vai ter um reflexo no frete. Aí quando você fala do Dr. Jovelino em competitividade, falando exatamente disso. E o que nós estamos buscando esse setor, é um custo menor por TEU. No caso aqui, de combustível. Custo por TEU dia. No navio de 12 mil TEUs, eu tenho um custo de $6 dia por TEU de combustível. Mas posso ter menos se o navio for maior e posso ter diferente se o combustível for outro, com a medição de um outro fator que não está aqui, que é a pegada de emissão de carbono. Hoje, quando a gente compra um produto, a gente não está atento a isso, não faz parte da nossa cultura. Se vocês comprarem uma cápsulazinha de café e olharem o rótulo, vocês vão ver, mesmo das maiores e melhores marcas brasileiras, produto fabricado na França. Café de várias origens. Então, se você fizer um mapa logístico e de emissão de carbono daquela cápsulazinha que você está botando na sua máquina, você vai ver que, provavelmente, o alumínio saiu de uma mina, a bauxita saiu de uma mina do Rio Trombetas, foi para Belém para produzir alumínio, o alumínio em lingote foi para algum depósito da LME, London Metal Exchange, em algum ponto do mundo, provavelmente na Europa, foi fabricada a cápsula. O café, por outro lado, veio de Colômbia, Brasil, etc., foi processado, virou uma cápsula e, por incrível que pareça, voltou para o Brasil sob a forma de cápsula numa embalagem de uma marca brasileira. Alguma coisa contra? Não. Eu tenho uma profunda admiração quem consegue montar essa logística de forma global. Mas tem uma conta que não aparece aí, que é a pegada de carbono, de toda essa movimentação. Então, a gente vai ter que passar a levar em conta, e nós, empresas de navegação, estamos trabalhando nisso, na pegada de carbono da nossa atividade. Porque se nós não fizermos isso, daqui em 2050 a gente não vai poder circular. Nós temos meta já de 0 carbono de emissão em 2050. Nós temos regulações muito rígidas da IMO, mas, independente de regulação internacional, vai ser uma necessidade ambiental mesmo. Então, nós estamos preparados e nos preparando a operar com emissão 0 de carbono. O outro gargalo é o gargalo em terra. Pelas nossas projeções, o lado de terra também vai engargalar. Por quê? Porque vai faltar capacidade de terminal de contêiner para absorver o movimento previsto para o comércio exterior, considerando como benchmark os 70% de ocupação que a UNTAC preconiza. É uma média, você pode ter picos de operação acima dessa capacidade, mas as estatísticas mostram que quando você passa de 70% de ocupação de terminal e de área em terra, você começa a gerar fila para atracação ou congestionamento. Isso explica um pouco o que está acontecendo em Santos. Eu tenho problemas de timing para desatracação de navios, portanto, isso gera espera lá fora, essa fila de espera lá fora tem um efeito dominó, e hoje eu estou esperando 7 horas, tem associados meus que estão esperando um dia e meio para atracar em Santos, quando, na verdade, o sistema funciona como se fosse uma correia transportadora. O navio tem que entrar, trabalhar, operar, carregar, descarregar, sair, entra outro, e isso não está acontecendo. Então, nós estamos vendo também um gargalo do lado de terra. Enquanto isso, os bons projetos, na nossa opinião, e sem nenhuma ideologia,
que foram gerados há 12 meses atrás, em outra gestão, estão paralisados. Por exemplo, em Santos, a licitação do STS-10. Santos precisa de um novo terminal de contêiner. Mas a licitação não sai. A modelagem já estava pronta, mas não saiu. Existem várias razões para isso, inclusive o medo dos grandes grupos internacionais ganharem essa licitação em detrimento de grupos nacionais. Isso é uma discussão que eu teria com maior prazer e maior abertura, e que se chama, na minha opinião, erradamente de verticalização. Para mim não é verticalização, é integração operacional, ocorre no mundo inteiro. Hoje os armadores, os braços operacionais dos armadores são sócios de governos estaduais, municipais e de operadores locais, inclusive. Essa discussão não cabe aqui, mas o fato é o seguinte: nós estamos atrasados já na licitação de um terminal de contêiner que vai ficar pronto daqui quando? Daqui a 3 anos? E como é que vai estar a situação de congestionamento? E quem é que vai sair perdendo na ponta? Eu vou me adaptar agora, o exportador vai perder mercado. Esses gráficos todos vão estar disponíveis para vocês podem examinar, discordar, me perguntar, questionar, etc. Mas a nossa visão é essa. Nós já chegamos no esgotamento da capacidade e precisa urgentemente licitar novos terminais. E não pode ter esse ritmo. Eu ouvi numa reunião com o ministro Silvio Costa Filho que eles vão tentar diminuir o tempo de licitação e de preparação das licitações de 2 anos para 6 meses, para agilizar exatamente esse processo. Eu espero que isso aconteça, inclusive na parte ambiental. Ou seja, para atender o crescimento do mercado, os armadores precisam substituir a frota por navios maiores. Eu prefiro ler o que está escrito aqui para não fugir o script. Ou adicionar navios. Ou eu coloco navio maior ou adiciono navio. Mas isso é inviável, pois falta espaço em terminais, não há berço de atracação suficiente, e estrutura tarifária penaliza navio maior, desestimulando a inovação e o aumento da capacidade. Santos, hoje, por exemplo, aumentou as tarifas desde 2022. Hoje, para atracar um navio de 95 mil TPB, a tarifa 1, a tabela 1, é de R$ 195 mil para botar um navio para dentro. É o mais que o dobro do segundo colocado, que é Rio Grande, Rio de Janeiro e outros, e mais de 10 vezes o que é Salvador. Sem a prestação, a contraprestação do serviço, que é a realização da dragagem, sinalização e balizamento. Então, o que eu estou fazendo hoje em Santos? Eu estou desestimulando a vinda de navios maiores, não só por causa do alto custo de tarifa portuária, como também, como não tenho a contraprestação de serviço, eu não tenho a capacidade física de trazer um navio maior. O que significa também? Significa que eu estou usando navios menos eficientes em termos de combustível e com capacidade menor. Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, em termos de competitividade e produtividade no comércio exterior, e passa muito pela eficiência da nossa cadeia logística. E eu trouxe uma das vertentes dessa cadeia logística, que é o transporte marítimo internacional. Teria outras, terminal, etc., etc., e eu me coloco à disposição de todos para perguntas, indagações, discordâncias e quaisquer outras dúvidas que vocês tenham. Muito obrigado, viu? Após essa brilhante colocação do nosso sempre presente aqui na EB, Cláudio, nós gostaríamos de convidar agora para você, tá aqui, o nosso colega Carlos Eduardo Colares Portela, que já foi vice-presidente da EB, é o cara que conhece tudo de café, está aqui conosco como conselheiro, e ele vai nos apresentar. Bom dia a todos. Eu fui pego um pouco de surpresa essa semana para participar desse painel, mas é uma honra para mim. Agradeço ao Jovelino pelo convite.
Enfim, o Jovelino está muito preocupado com os 90 bilhões de saldo da balança comercial e me pediu que falasse um pouquinho e olhasse um pouco, focado mais em um porto. Eu vou tentar focar no Porto do Rio de Janeiro. A preocupação dele é se nós estamos preparados, para receber essa quantidade maior de carga. Eu não tenho dúvida que o Rio de Janeiro está preparado. Todos os terminais estão preparados para esse aumento de volume. E já posso adiantar para vocês que até 2024 nós já vamos estar com os navios de 366 metros. Aproveito aqui também para avisar para o meu amigo Cláudio que o Cristo está com braços abertos e o Porto do Rio também está com braços abertos para trazer o café de Santos para o Rio de Janeiro. Sempre tem espaço tem. O Rio de Janeiro está trabalhando com metade da capacidade dos terminais de contêiner. Enfim, nossos problemas de dragagem são pequenos comparados aos portos como Santos, que tem um problema de assoramento, bem dito pelo Cláudio. E há, no Rio de Janeiro, pelo menos enquanto eu estava no Conselho de Administração, um programa de manutenção constante de dragagem. As modificações de tabela 1 vão viabilizar isso também. Enfim, eu acho que nós temos tudo, em termos de Rio de Janeiro, para receber mais cargas pelo Porto do Rio. Vou falar aqui, basicamente, não estou falando de Companhia Docas, estou falando do Porto do Rio específico, e também não deixar de falar de um pouquinho de Itaguaí, que é um porto já bem preparado para receber maiores navios. E não sei se vocês sabem, a grande receita da Companhia Docas, 60%, até um pouco mais, vem de Itaguaí graças ao minério de ferro. Então, nós temos no Rio de Janeiro os portos da Companhia Docas, que são Rio de Janeiro, Niterói, Angra e Itaguaí. Temos o Porto de Açu, que se eu for falar do Porto de Açu aqui, fico até amanhã, que já está fazendo investimento em hidrogênio verde, como Itaguaí também já tem projetos para esse tipo de nova energia. Mas eu queria, Jovelino, se você permitisse, já que eu fui chamado em cima um pouquinho da hora, de falar um pouco de alguns problemas do Rio de Janeiro, já que a gente está aqui com essa participação boa e gravada, para a gente sempre ficar alerta das coisas que estão acontecendo e buscarmos juntos soluções. Principais problemas no momento que retardam o crescimento. Evidente que nós tivemos um novo governo, ou seja, nós tivemos em dezembro um presidente e uma diretoria. Em fevereiro, março, já tivemos um novo presidente da Companhia Docas e sua diretoria, e agora, com a mudança do ministro, vamos ter outro. Isso atrapalha um pouco a governança, mas as informações que eu tenho tido, eu não estou mais no Conselho de Administração, é que os números continuam bons na Companhia Docas. Então, não diria que isso é um problema, contanto que haja continuidade de todos os projetos que estão na Companhia Docas. Parte do Porto do Rio e parte do Porto de Itaguaí ainda continua sem estar alfandegada. Eu sei que são problemas que estão sendo vistos, mas são empecilhos. Temos que fazer também há uma necessidade de uma revisão da representatividade dos conselhos de autoridade portuária, os CAPs. Há de ter mais equilíbrio. Hoje não existe isso e toda vez que se fala em CAP deliberativo, o governo coloca que esse desequilíbrio impede essa questão de ser deliberativo. O governo vai procurar cada vez mais que os CAPs participem das decisões, dos problemas, mas não vai ser deliberativo. No passado, quando o CAP era deliberativo,
algumas coisas aconteceram, como em alguns portos do Brasil, as tarifas ficaram congeladas por anos, por causa desse desequilíbrio de representatividade dos CAPs. Uma coisa fundamental que o Rio de Janeiro conquistou é o calado dinâmico, que permite navegação noturna, fundamental para o Rio de Janeiro. Antes os navios tinham que esperar, não poderiam entrar à noite, nem sair à noite, por causa da falta desse programa de calado dinâmico, que eu soube que está para ser homologado esses dias, semana que vem, até o final do mês, porque houve um problema numa boia específica. Não sou muito técnico desse assunto, eu achava até que já estava funcionando, mas a boa notícia é que ele vai ser homologado, isso permitindo essa entrada à noite, saída à noite, melhora o movimento do Porto do Rio de Janeiro. Dar continuidade nos investimentos do VTMS, que estão parados, são sistemas de informação e gerenciamento do tráfego de embarcações, que dá muito mais segurança aos portos. Isso tanto no Rio como em Itaguaí. E eu soube essa semana que esse sistema VTMS, que para nós é uma vanguarda, existe uma parte já em Vitória, a VTM ou VTMS, a Sul já tem, mas esse sistema já existe há 60 anos, para ver como é que nós estamos atrasados com isso. Já falei da manutenção contínua do porto, e também uma coisa que sempre me lembram, e para vocês tomarem conhecimento, existe um projeto de lei, 329, que nós temos que continuar acompanhando de perto para que seja arquivado. O que é esse projeto? É um projeto de um deputado que diz que cada embarcação que está dentro do porto, você tem que colocar em volta dela boias de proteção para uma eventualidade de acidentes de vazamento de óleo. Agora, vocês imaginam o Porto do Rio com todos os navios, com essas boias cercando os navios, circulando, a confusão que vai dar isso, não só no Rio de Janeiro, como já estão pensando fazer isso em Santos. Por enquanto, esse projeto não está sendo colocado em votação. A gente tem tido apoio da Firjan, graças aqui à presença do Márcio Forte e de outras instituições, a própria AEB, e recentemente a Marinha entrou na história e aparentemente isso não vai adiante, mas a gente tem que ter alguém ali na Assembleia Legislativa diariamente acompanhando isso. Imagina se isso acontecer, vai ser o único porto do mundo que tem isso. Aqui no Rio, quando um navio tem esse tipo de probabilidade de vazamento de óleo, se faz isso, né? Um navio próprio para isso, mas não todas as embarcações do porto. Aquelas embarcações abandonadas do porto da Baía de Guanabara, que todo mundo viu na televisão, isso não ficou parado. Aquele acidente que houve na ponte Rio-Niterói chamou a atenção da opinião pública, do governo, e já posso dizer para os senhores que já retiraram 5 navios, 5 barcos, com a ajuda da Marinha, da Companhia Docas e das empresas privadas. Finalizar, né, a gente está falando em infraestrutura, as obras do Cais da Gamboa, que estão tentando se arrumar isso há 10 anos, isso aí vai refazer toda a estrutura do cais, que é necessária para depois se aumentar o calado. Esse calado antigo que não pode ser mexido, primeiro você tem que reformar o cais inteiro. Isso está sendo feito, se vocês forem ao porto, vocês vão ver isso. Não posso deixar de falar de uma coisa que nos entristece, mas eu acho que juntos a gente tem que combater. O último número que eu recebi é que o roubo de cargas no Rio de Janeiro são uma média de 12 caminhões por dia são roubados. A decisão também do STF, lá do ministro Facchini, impede a polícia de ir nas comunidades, dificultando o combate ao roubo de carga, causando insegurança jurídica, medo de entrar nas comunidades.
Isso são coisas que são empecilhos, porque quando a gente vê um porto que está com metade da sua capacidade, fazendo investimentos, navio 366, VTMS, calado dinâmico, e a carga não vem para o Rio, por quê? São essas coisas todas que talvez juntas prejudiquem, sem falar no incentivo fiscal em Santa Catarina, que transfere uma série de cargas do Rio para Itajaí. Então, eu acho que o Rio de Janeiro tem que unir esforços, nós temos muitos portos, para atrair cargas para o Rio, as cargas de Minas, e a gente sair do discurso. O discurso é muito fácil. A área comercial, nós temos condições de trazer mais cargas para o Rio de Janeiro. Quero dar um exemplo, tem outras coisas boas acontecendo também. Se a gente pegar Itaguaí, lá o Porto Sudeste ganhou um prêmio internacional. Vocês sabem o que é derrocagem, quer dizer, você tem pedras no fundo do mar que tem que ser removidas. Eles criaram um sistema com fio diamantado que cortam essas pedras e retiram elas sem mexer no meio ambiente, os peixinhos passando, etc. E o Porto Sudeste ganhou um porto de minério, ganhou esse prêmio internacional ambiental. E posso dizer para vocês que o Porto Sudeste, apesar de ser de minério, eles estão muito avançados, reaproveitamento de água, fazem inclusive compostagem, para vocês terem ideia. Então tem muita coisa boa acontecendo nos portos do Rio de Janeiro. Enfim, para finalizar, porque fui pego um pouco também de surpresa, eu tinha que falar um pouco do Rio de Janeiro, não sei se quer que eu fale mais um pouco, eu sei que a gente tem 10 minutos para falar, mas eu quero dizer que o Rio de Janeiro está aberto para qualquer tipo de carga. Lembrando, temos agora mais um armador novo, está entrando no Rio, começou já a entrar para o norte da Europa, o que aumenta mais a facilidade de trazer contêineres de Santos para cá. Então, eu dei o exemplo do Rio para poder falar em 10 minutos, mas eu acredito que os problemas do Rio podem ser também, são semelhantes em outros portos. Obrigado, um bom dia para todos aqui no seminário. Bom, a AEB agradece, super obrigado, principalmente o nosso painel agora, porque realmente você nos ajudou muito, na medida em que você aceitou o nosso convite, porque nós tivemos alguns problemas de logística que estavam no programa, como o senhor Tetsu Koike e o senhor Clóvis Carneiro, ambos por problemas de avião. No caso do Clóvis, inclusive, ele até mandou o material que ele apresentaria, e o problema dele é que ele vinha do Pará, e neste fim de semana tem o Círio de Nazaré. Ele não conseguiu passagem para voltar. Ele conseguiria vir para o Rio, mas não conseguiria voltar para o Pará, e ele tinha que estar segunda-feira lá, com as coisas, a vida dele toda. Então, agradecemos dobrado para o nosso colega, sempre aqui. E, além disso, também o Tetsukoi, que teve o mesmo problema vindo de Brasília, porque houve uma troca na Secretaria de Secretário e tal, e a gente teve que aguardar as pessoas que estavam sendo empossadas, e com isso ficou um pouco em cima da hora, e ele não teve como conseguir a passagem, por incrível que isso possa parecer. Então, estamos nós com esse pequeno probleminha, mas que foi sanado, e agradecemos, viu, Carlos? Obrigada. Agradeço. Agora nós temos uma pessoa importantíssima que vai falar conosco aqui. Depois eu vou dizer por que eu acho que ela é tão importante. A Marília Gabriela Luz, ela está aqui representando uma área de logística fantástica, que são os Correios. E ela vai falar conosco e vai nos dar algumas dicas boas. Vocês estão me ouvindo? Oi, pronto. Bom dia a todos, obrigada, Mônica. É uma satisfação muito grande estar aqui representando os Correios. Eu trabalho na empresa há 21 anos,
muitos deles na área internacional. E vou falar um pouquinho aqui sobre a nossa atuação, né, na exportação, especificamente, em um segmento diverso do que a gente estava tratando aqui agora. A logística que os Correios atuam é uma logística de encomendas, remessas, né, em pequenos pacotes, mas também muito importante para gerar competitividade dentro do mercado brasileiro, principalmente para as nossas empresas nacionais, né? Queria começar falando um pouquinho da estrutura da empresa e em que sentido isso se contextualiza, né, no comércio exterior. A gente tem unidades hoje em mais de 5.500 municípios do Brasil, e a empresa com a frota própria, né, ela circula mais de 1.200.000 quilômetros por dia. Então, são números muito expressivos, e eu não vou, evidentemente, explicar todos, mas, assim, essa estrutura é a estrutura que hoje faz com que os Correios sejam o maior operador logístico da América Latina. Ontem, durante o congresso, que a nossa equipe está participando, o Congresso da União Postal Universal, os Correios receberam um prêmio de líder da região da América Latina, justamente pelas operações postais e pela atuação dentro da logística, né, dessa região. Então, hoje, as nossas mais de 1.000 unidades operacionais, dentre elas, a gente tem 4 unidades específicas para o tratamento da carga internacional. Então, são unidades de logística onde a gente faz não só o tratamento, mas também o desembaraço aduaneiro dessas encomendas que são importadas e exportadas. Então, temos essas unidades com todos os órgãos anuentes presentes, e são estruturas que têm hoje a tendência de serem ampliadas já em estudo, porque, de fato, é um mercado que tem crescido muito e tem se tornado muito expressivo na atuação dos Correios. Isso tudo é viável também porque os Correios fazem parte da rede postal universal, né? O Correio é um dos 192 membros da União Postal Universal. Essa união ela é vinculada à Organização das Nações Unidas e ela representa, ela vincula e regulariza toda a operação postal no mundo. Então, por essa razão, os Correios fazem parte do que a gente chama de território postal único, né? Esse é o conceito que a União Postal Universal traz, a ideia de que as encomendas elas circulem livremente pelo mundo, assim como se estivessem no território nacional. Então, a gente tem um trânsito diferenciado dessas encomendas, a gente trabalha com especificidades para a carga postal, então existem valores discutidos diferentemente, existem regulações específicas para que a gente tenha, de fato, um território postal único, para que essas remessas elas circulem de um país para o outro, sem restrições e sem nenhum empecilho, né? Toda essa regulação que a União Postal ela estabelece, ela está vinculada também com a logística e com as uniões que regulam a logística. Então, a IATA, pela aviação, a maior parte da carga circulada hoje pelos Correios é circulada pelo modal aéreo. Então, a gente também está alinhado a toda a regulação da IATA, toda a regulação da Organização Mundial das Aduanas, que atua ali conjuntamente com os Correios do mundo todo, para que essas remessas, elas, de fato, tenham todo o controle e segurança, né, nesse fluxo entre os países que compõem a União Postal Universal. E, justamente por isso, a gente consegue ter, a gente, que eu digo os Correios, mas também toda a rede global postal, ter uma atuação que gera competitividade, tanto na importação quanto na exportação. Vou falar rapidamente aqui da importação, porque o nosso foco, de fato, vai ser o segmento de exportação, mas hoje os Correios são o operador que viabiliza, né, a maior parte, 98% das importações dentro do segmento de remessa postal e remessa expressa, que são as encomendas, os presentes, documentos, né, que chegam ao país. Então, hoje a gente tem um tratamento de mais de 1 milhão de encomendas internacionais por dia. Trabalhamos em todas as etapas a partir do recebimento da carga no Brasil. Então, o tratamento, o desembaraço aduaneiro, o tratamento da carga, triagem da carga nacional e a entrega até os nossos clientes.
E temos um portfólio também que hoje trabalha com o que é mais importante dentro do segmento de comércio eletrônico, dentro do segmento de remessa expressa. Então, as soluções dos Correios, elas têm atributos que atendem perfeitamente a esse segmento e, justamente por isso, a gente continua com a maioria, né, desse mercado hoje dentro do país. Mas falando da exportação, que é o nosso foco e, de fato, é algo que a gente tem trabalhado já há muitos anos, né, em parceria com a Apex, com o próprio governo federal. Os Correios sempre tiveram essa preocupação em verificar como melhorar a experiência e a atuação das empresas brasileiras no segmento internacional, especificamente na exportação. E é nesse contexto que nasce o Exporta Fácil, há 23 anos atrás, em uma iniciativa vinculada do governo federal também, né, e vinculada a outras entidades, como a Apex e o SEBRAE, enfim, entidades do governo que olharam para as nossas empresas e entenderam que a gente, de fato, tinha capacidade de ter produtos expostos e vendidos fora do Brasil. Mas, como foi colocado ontem até em um dos painéis, no último painel, a logística ela aparecia ali como um dos pontos críticos, um dos pontos que até, de certa forma, assustava essas empresas quando elas pensavam em exportar e colocar seus produtos no mercado externo, né? E os Correios, como maior operador logístico do país à época, foram chamados para compor esse grupo. E dali saiu o Exporta Fácil. O Exporta Fácil é uma solução que é premiada também no âmbito da UPU. A gente já teve a possibilidade de fomentar e, na verdade, até treinar outros países no Mercosul, que utilizam hoje o Exporta Fácil, não o nosso, mas que montaram os seus programas de fomento e de apoio logístico a empresas nacionais, nos moldes desse programa, que foi um programa de sucesso, que começou aqui no Brasil. Então, hoje, o foco do Exporta Fácil, de fato, é levar essas empresas e possibilitar que essas empresas elas comecem a levar seus produtos ao exterior sem essa barreira ou sem que a logística se torne uma barreira. Tá? Hoje, a gente já tem mais de 30 mil empresas utilizando, que já utilizaram a solução Exporta Fácil, ou algum dos serviços, né, mesmo que seja uma consultoria, uma orientação. E são mais de 500 mil exportações no programa desde o seu início, que foi no ano 2000. O principal ponto, né, a gente fala, tem um portfólio que atende a vários segmentos, então, uma postagem mais econômica ou algo que eu preciso numa modalidade expressa, mas, de fato, o principal atributo da solução é a acessibilidade, é você viabilizar que empresas que nem imaginam que podem vender seus produtos para fora tenham essa facilidade com vários atributos e com várias modalidades à disposição. Hoje, o exportador ele tem que se preocupar em preparar o seu produto, identificar, de fato, né, se o mercado, para onde ele vai exportar, o que ele precisa para atender esse mercado e se preocupar com a sua produção. As etapas seguintes da logística, então, toda a parte de documentação, preparação desse envio e a entrega no local ficam a cargo, né, dos Correios e dos operadores postais parceiros que compõem a rede da União Postal Universal. Então, de fato, preocupações e até custos mesmos inerentes ao processo de exportação acabam sendo reduzidos com o uso da solução. E o acesso a esses mercados também gera maior competitividade para essas empresas. Esse é o principal atributo e esse é o principal valor que os Correios trazem, né, para esse grupo, principalmente quando a gente fala de logística internacional. Além disso, toda a preparação dessas empresas, né, toda a preparação desses exportadores, no que diz respeito a restrições, ao conhecimento do mercado para onde ele vai exportar, a questões de desembaraço aduaneiro, até o acondicionamento. Durante essa semana, a gente teve uma entrevista com uma cliente que começou a exportar agora cerâmicas
e materiais de artesanato brasileiros do Amazonas, e ela se deparou com a dificuldade em acondicionar e embalar corretamente as peças, de modo que ela não perdesse essas peças durante o transporte. Então, essa orientação, desde o início, desde a preparação, esse cuidado com o exportador, para que, de fato, ele tenha efetividade na exportação, e efetividade gera essa competitividade que ele vai ter ao abrir o mercado, né, para os seus produtos lá fora. E a gente já está com o Exporta Fácil, né, uma solução que já tem 23 anos, então, muitos exportadores que começaram trabalhando conosco, exportando pequenos pacotes, pequenas encomendas, hoje já tem mercados bem estabelecidos e bem robustos no exterior. Então, os Correios começaram a receber uma demanda maior de logística diferenciada, para produtos que extrapolassem aquelas características que são atreladas à rede postal. A gente tem algumas limitações com relação a tamanho das encomendas, peso das encomendas, que podem circular na rede postal. E pensando nisso, justamente nesses exportadores que cresceram, né, que precisavam de soluções já para atender a essa robustez que eles atingiram no mercado, a gente lançou ontem aqui, durante o ENAEX, a solução Exporta Fácil Mais, que é uma solução que possibilita que essas empresas continuem a utilizar todo o suporte, as consultorias dos Correios, né, e o conhecimento, o know-how do Correio dentro da logística brasileira, associada a parceiros no exterior, operadores logísticos que possam fazer essa etapa de última milha para uma carga que já está fora dos padrões postais. Então, essas empresas, elas continuam dentro da logística, tendo a possibilidade de utilizar a solução Exporta Fácil, contando agora com parceiros operadores logísticos que oferecem uma gama de serviços, né, diferenciadas para que elas continuem as suas exportações, independente de volumes, de tamanhos e de destinos também. Queria trazer para vocês, para encerrar, Mônica, uma apresentação do que hoje é esse serviço. Acho que a gente está sem áudio. Porte e desembaraço de encomendas postais internacionais até 30 quilos, ajudando empresas de todos os portes a conquistarem o mercado internacional. Com a missão de inovar o portfólio de serviços logísticos e ampliar a atuação do Brasil no comércio internacional, os Correios lançam o Exporta Fácil Mais, a nova solução de exportação customizada para remessas de qualquer tamanho, peso e dimensão. De maneira simples e rápida, exportadores brasileiros poderão fazer cotações na plataforma virtual dos Correios, que estará conectada com operadores logísticos habilitados em todo o Brasil. Neste modelo logístico compartilhado, exportadores brasileiros ganham mais competitividade nas cotações e os Correios proporcionam maior integração do empresário brasileiro com o mundo. Exporta Fácil Mais. Se já era fácil exportar com os Correios, agora é mais. Mais praticidade nas cotações e mais facilidade para fazer grandes exportações. Correios, soluções que aproximam. Obrigada, gente. Agradeço, estou à disposição, caso a gente tenha alguma dúvida ou algum questionamento. Obrigada. Obrigada, parabéns. Eu, particularmente, sou apaixonada pelo Exporta Fácil, porque é uma solução, principalmente para as pequenas empresas, aquelas que estão começando. Hoje, a gente vende, compra até pela internet, o problema era entregar. E o Exporta Fácil resolve isso no mundo inteiro. Como é que é o nome daquele sistema que vocês têm, que entrega no mundo inteiro? Como é que chama? É o Universal Postal? Como é que é? União Postal Universal. Então, vocês podem exportar para onde vocês quiserem, na quantidade que quiserem, porque vai chegar.
É impressionante isso realmente é impressionante, né? E aí, eu gostaria de fazer uma perguntinha rápida para cada um, rapidinho, começar com o Cláudio. O Cláudio é exatamente o homem que faz com que a gente participe do comércio internacional em grande escala. E ele estava colocando aqui as nossas dificuldades antigas e novas, né? Quer dizer, ou seja, a gente precisa remodelar uma série de coisas. A minha pergunta é simples. Todo esforço para a renovação da indústria, ele pode ajudar, vai acelerar? Como é que você vê isso? Porque está acontecendo, nesse momento, o governo está disposto à recuperação da indústria. Nós temos, inclusive, aqui a CNI sentadinha ali. Eu queria saber se isso vai nos ajudar na área de transporte. Deixa ele falar, depois você fala. Eu preciso falar. Ele vai responder primeiro. Deixa ele responder. É só um minuto que eu vou passar a palavra para o meu colega aí. Eu preciso fazer uma referência importante. A Câmara de Logística Integrada, esta que faz parte da AEB e que luta incessantemente, foi criada no dia 16 de novembro de 2000. E eu tenho obrigação de lembrar que quem assinou isso, junto com o governo, o representante do governo que assinou e criou junto com a AEB, está presente aqui. Ele era o representante, ele era o presidente da Câmara da Câmara de Comércio Exterior. O nome dele é Roberto Gianetti da Fonseca. Parabéns! Porque continuas aqui, né? A gente não morre, né? Parabéns. Deixa ele falar. Bom, se a logística andou... Obrigada, viu, Janete? Desculpa, vamos lá. Oi. Responder. Alô. Mônica, entendo que você se referiu à indústria naval. Quero que você fale lá, vai lá, vai lá. Não, eu estou pensando em geral, equipamentos, etc., não só a dragagem. Eu entendo que sim, Mônica, porque tem várias vertentes, né? No que se refere especificamente à indústria de transporte marítimo, a gente tem a reparação naval, a gente tem o fornecimento de equipamentos, a gente tem suprimentos e a gente tem também, que está conectado, porque a nossa visão é sistêmica, na questão de produção de equipamentos portuários. Então, um eventual revival da indústria nacional pode ser extremamente benéfico. Há que se ter em mente apenas a questão de escala e de custo. Eu acredito que a gente esteja absolutamente preparado para isso. No que se refere à construção naval, especificamente, hoje, para a produção de navios de porta-contêineres, a produção está concentrada na Ásia. Até a Europa já desistiu disso. Por quê? Por uma questão de custo e escala. Essas duas coisas estão intimamente relacionadas. Mas para a produção de outros tipos de navio, eu acho que isso pode trazer benefícios também. Não sei se vocês sabem, a nossa indústria de reparação e de manutenção de navios também está deficiente. Eu tenho hoje navios de cabotagem indo fazer docagem na China, por incrível que pareça. Então, eu acho que a construção naval e a indústria de reparação naval são atividades conexas. E eu acho que uma pode beneficiar a outra. Então, só temos a esperar dados positivos e resultados positivos se houver um ressurgimento vigoroso e consistente da produção industrial. Doutora Denise, por favor, olhe isso, tá? Lá nos planos da CNI. Agora, nosso colega, você estava falando, foi um colaborador brilhante nosso, deixa eu ver o que eu tinha mostrado, pegado. Ah, sim, nosso Rio de Janeiro. Nosso Rio de Janeiro tem uma vocação para receber
cargas de outros estados. Como é que nós estamos nisso? Olha, a gente tem recebido alguma coisa, vamos receber mais agora de Santos aqui. A gente tem recebido alguma coisa basicamente de Minas e também do Espírito Santo, para vocês terem uma ideia. O café do Espírito Santo é praticamente todo embarcado no Rio hoje, através da Login, ele vem de navio do Espírito Santo para o Rio de Janeiro. Mas é muito pouca carga perto do potencial que o Rio de Janeiro tem. O Rio de Janeiro tem um potencial enorme, então a gente tem que fazer aí várias ações para atrair essas cargas. No passado, a gente fazia seminários em Belo Horizonte, cheguei a fazer em Varginha, que é a região ali de café, e em outros lugares. A gente tem, eu sempre digo o seguinte, a gente tem que procurar o exportador, tem que procurar o nosso cliente e falar para ele, vem cá, por que você não vai para o Rio de Janeiro? A conversa começa aí. Eu não quero te pedir nada, eu só quero vir aqui para entender o que eu te posso oferecer para você, que faça com que você venha para o Rio de Janeiro, ou divida com o Rio de Janeiro, ou faça uma parte. Então, eu acho que falta muito esse tipo de trabalho. E, comercialmente, as visitas são importantes, porque a pessoa não esquece, principalmente quando você vai para o interior, quando as cargas saem do interior, você ir fazer as visitas. E é como tudo funciona na vida, em qualquer comércio, você tem que conhecer, saber as necessidades de cada um, porque a gente vê cargas indo para Santos e para outros portos com um custo muito superior de logística. Então, às vezes, a pessoa ou não sabe, ou ela tem medo de vir para o Rio. Existem estatísticas de violência em São Paulo também, que não se falam tanto quanto se falam no Rio. Falta também um trabalho de marketing no Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. O Rio de Janeiro, infelizmente, né, morreram 3 médicos ontem. Isso já está no exterior, quer dizer, saiu no Jornal Nacional, em todos os jornais, toda hora, e fora do Brasil também. Não estou dizendo que a gente tenha que esconder essas coisas, nada disso. Mas a gente tem um outro lado que já que acabou a pandemia, tem um outro lado que a gente tem que mostrar, porque eu acho que a mídia também, vou falar uma opinião muito pessoal minha, eu acho que a mídia matou muita gente também, porque você ligava a televisão e tremia ali com as coisas que estavam acontecendo, né? Mas, então, eu acho que a gente tem que olhar os dois lados, fazer o contraponto, mas, a nível comercial, o fundamental é você procurar os exportadores, procurar os seus clientes e apresentar suas propostas e entender os seus problemas. Só isso. Sim, gostaria de completar aqui as palavras do nosso amigo, mesmo porque estivemos juntos comercialmente no Sepetiba Tecom, na questão de atração do café. Eu fui diretor comercial do Sepetiba Tecom, terminal em Itaguaí, e o nosso principal problema era tirar do zero o terminal, ou seja, um terminal greenfield, não tinha nada, não tinha nem pátio, né? E tínhamos que atrair armadores e carga. E a posição de Itaguaí é muito peculiar. Itaguaí está a 6 horas de navegação de navio, né, do Porto do Rio de Janeiro, e a 12 horas de navegação de Santos. Ou seja, é um concorrente natural desses dois tradicionais e já implantados portos. O que a gente precisava fazer? O que foi dito aqui, marketing. Porque a gente só conseguiria trazer movimento para Itaguaí juntando as duas pontas, juntando o navio e juntando a carga. Então, você tinha que provar para a carga que era bom ir para Itaguaí e provar para o navio que era bom ir para Itaguaí, porque a carga estaria lá. Navio vai atrás da carga. Para vocês terem uma ideia, o primeiro navio de longo curso que tocou o porto de Itaguaí foi um navio de um armador dinamarquês, Maersk, hoje meu associado, para trazer carga para a Peugeot Citroën, que é um polo industrial de automotivo em Porto Real. Mas nós só conseguimos isso participando de uma concorrência que foi realizada pela operadora logística da Peugeot Citroën em Paris. Ou seja, puro marketing, pura atividade comercial. Então, a influência do Porto de Itaguaí, nós fizemos esse estudo na época,
tá? Em relação a Santos, a fronteira está mais ou menos ali no Vale do Paraíba, em Taubaté. Para ir para Santos ou para ir para Porto Rio de Janeiro, o custo logístico terrestre é aproximadamente o mesmo. Então, em termos de Porto Rio de Janeiro, nós temos um amplo trabalho de marketing para fazer. Isso é o que eu posso dizer sob o ponto de vista da empresa de navegação. Eu vou para lá se a carga tiver. Obrigado aos dois. Deixa 2 segundos que a gente tem aqui, estamos estourando. Deixa eu só perguntar uma coisinha para ela. Ela está rindo porque ela sabe que eu vou perguntar, porque eu sou fã número 1 do Correios, porque eu sou compradora pela internet. Ora, então já viu que, né, gente, é fantástico. Mas o importante é o seguinte, você falou do crescimento, e uma das coisas importantes é o crescimento das exportações de pequeno vulto, né? O que dá uma oportunidade enorme aos iniciantes. Nós hoje tivemos aqui o nosso próximo grande exportador, que teve aqui na frente, que teve uma foto, e eu queria só te perguntar o seguinte, nesse esforço, o que você enxerga? O que vem aí para a gente, né? Você sabe que eu sou fã. Pode falar, então, rapidinho só. O único problema é o nosso tempo agora. Tá joia, Mônica. Obrigada. De fato, a ideia, como você colocou, né? A principal ideia da solução do Exporta Fácil era criar e encorajar os nossos empresários a ter seus produtos no exterior, né? Então, de fato, independente do tamanho, independente da localidade, o que a gente queria trazer era a facilidade de que ele fosse até uma agência, os Correios estão em todos os municípios, então ele fosse até uma agência do Correio, com o produto, recebesse a orientação de embalagem, de preparar, enfim, e de lá para frente, todo o trabalho seria feito pela empresa, né? Então, o que eu vejo como uma facilidade, como a gente estava conversando ontem, é a possibilidade de você não ter limite de mercado. Então, assim como os Correios estão em todos os municípios, os nossos parceiros postais estão em todos os países, em todas as localidades. Eu tenho um irmão que mora nos Açores, numa ilha minúscula que chama São Jorge, 8.000 habitantes, ela é a 3ª maior ilha do arquipélago. E eu tenho tranquilidade, né, de saber que as compras que eles fazem, enfim, empresas que estão aqui, elas serão entregues e serão entregues em prazos muito condizentes ao que ele teria de acesso, né? Então, o que eu vejo, Mônica, de maior valor e que eu continuo a encorajar as nossas empresas, independente do porte, independente do tamanho, do volume e dos produtos, é que, de fato, sonhem com isso, né? Pensem que hoje o mercado é o mundo, ele não está limitado àquilo que ela tem ali na localidade onde ela está fisicamente. Obrigada. Olha, eu vou passar aqui para o dono do painel, que é o professor Jovelino, para encerrar, mas eu queria agradecer a possibilidade da gente ter aqui nas 2 pontas aquele que ganha em escala, faz com que vocês exportem muito, com preço cada vez menor, porque ganha de escala, e o dela, que é unitário. Então, são 2 pontas fundamentais para o sucesso do comércio exterior brasileiro. Agora, deixo o dono aqui falar. Só quero agradecer a presença de todos vocês e se preparem, porque eu li um documento aqui, assustador, que foi criado há 22 anos atrás, esse grupo que está aqui, que está ligado ao governo, né? O Roberto Janete está aí, e eu fiquei olhando aquele garoto que chegou aqui, 10 aninhos, lembram, no começo da história? Daqui a 22 anos, ele está aqui conosco outra vez. Se preparem para revê-lo breve, daqui a 22 anos, e muito obrigado pela presença de vocês. Hoje, às 14 horas, nós vamos ter um workshop, aí mais para fundo de trabalhos e integrar essas coisas todas. E parabéns a vocês que o Brasil está vencendo. Márcio, eu sei que você é fluminense, mas parabéns pelo trabalho que você tem feito nesse país também. Tá? Eu estou acompanhando você também. Um abraço. Abraço a todos vocês.